Seja bem-vindo à primeira edição do podcast Sociedade Infinita. É um projeto do nosso coração e ao meu lado, Samantha Cerutti, a mulher mais incrível deste mundo. É um prazer receber você aqui. E aqui ao meu lado, Matheus Welter, meu marido, meu sócio na vida, nos negócios, em tudo, né? E é sobre isso que a gente vai falar, sobre... Eu não sei qual é o conceito que você tem de sociedade na vida, nos negócios, mas nós vamos falar aqui tudo aquilo que o dinheiro não compra e como que a gente consegue sair da régua. A gente até tinha pensado em chamar esse podcast Fora da Curva. Vamos jogar bem aberto aqui. E aí a gente pensa, não, mas de repente as pessoas vão pensar que nós estamos querendo dizer que nós somos fora da curva, e não é isso, porque nós vamos ter convidados fora de série ou fora da curva, pessoas brilhantes que vão vir aqui trazendo as suas histórias e falando sobre ser. Afinal, é isso que a gente aprendeu na nossa jornada de desenvolvimento humano e é isso que a gente busca todos os dias. Isso mesmo. E por que esse nome, Sociedade Infinita? Porque Sociedade Infinita tem a ver com o que o dinheiro não pode pagar. E o que o dinheiro não pode pagar? Durante anos da nossa vida, a gente vem buscando por isso. Se desenvolver, se transformar e fazer com que a nossa vida não seja apenas em fazer, mas e sim fortalecer cada vez mais o nosso ser para que a gente possa crescer, contribuir e assim ajudar mais pessoas. Então, a nossa missão aqui, se você ainda não nos conhece, nós tínhamos antes um outro quadro que era mais voltado para a saúde, estilo de vida, performance. Isso tudo continua, isso faz parte do nosso ser. Isso transformou a nossa vida, nos tirou da obesidade e fez com que a gente pudesse transformar velhas crenças, compulsão alimentar, depressão, ansiedade e transformar nossas vidas por meio disso. E nós vamos também aproveitar esse momento aqui para trazer também insights, questões que transformaram nossa vida com a alimentação, que pode com certeza contribuir para você também. Na verdade, o que a gente acredita é corpo, mente, espírito. É quando a gente consegue alinhar tudo na mesma direção, porque pensa o seguinte, quando a sua mente quer muito algo, mas o seu corpo não ajuda, quanto esforço você precisa colocar para gerar resultado? E isso é em tudo, as pessoas insistem em separar o que nasceu para ser junto, corpo, mente, espírito, casamento, né? As pessoas colocam assim, aqui é o meu trabalho, aqui é o meu casamento. Só que, e isso inclusive numa sociedade formal, às vezes, não, isso aqui é um negócio, aqui é a amizade. Ok, a gente precisa respeitar certos princípios, mas existem coisas que vão além e certas coisas o dinheiro não compra, lealdade, a constância, alta performance, resiliência, antifragilidade, que a gente vai falar muito aqui, a própria sabedoria, né? Talvez o dinheiro possa comprar inteligência, mas eu costumo dizer que o sábio, aliás, o inteligente, ele sai de buracos que o sábio nem entrou, e a sabedoria é um outro caminho. Então, não é sobre ter, não é sobre fazer, mas sim sobre ser, e é isso que a gente identifica nas pessoas de sucesso, né, sabe? É isso mesmo. E a gente vai trazer aqui, como a gente já fazia antes, trazer pessoas brilhantes que venham a somar, que tragam os seus insights, as suas experiências para contribuir conosco. E nós somos apaixonados por conhecer mais, por aprender mais, porque isso é um dos nossos pilares, é das partes que nos move, que é a alimentação, é o conhecimento e é o impacto que a gente pode gerar na vida das pessoas. Eu acho que a humildade de se colocar como um eterno aprendiz, né? E a gente é muito curioso, e eu acho que isso... Se tem algo que foi transformando a nossa vida, foi a busca pelo conhecimento e também a busca por maneiras de ter mais atitude com aquele conhecimento, né? Muitas pessoas só buscam conhecimento, e hoje eu diria assim, invista 90% dos seus recursos em atitude e 10% no seu conhecimento. Normalmente não falta conhecimento, o que falta é atitude. E é por isso que nós estamos aqui de peito aberto, abrindo as portas da nossa casa. Nós estamos na nossa casa em Porto Belo, Santa Catarina, para trazer aquilo que existe de mais, posso dizer, de mais puro, de mais verdadeiro, de mais a nossa essência, né? E essa verdade que a gente quer comunicar, quem nós somos e quem nós
viemos nesses últimos meses e anos precisando nos tornar, porque não é sobre aonde a gente chega, mas sim sobre quem a gente precisa se tornar ao longo da jornada. É isso mesmo. E a vida é sobre isso, né? A vida é um constante caminhar, é movimento. A vida nunca ela vai ser linear, estável. A gente precisa provocar esse movimento na nossa vida também. E isso faz com que a gente cresça, evolua, progrida na vida. Progrida, existe isso? Existe. Acho que sim. Então, a gente precisa, até mesmo quando a nossa vida está muito leve, muito tranquila, a gente precisa desestabilizar. Porque na zona de conforto a gente não cresce. Então, são essas experiências que nós vamos trazer aqui para esse bate-papo. E agora, então, de cara nova, a gente vai trazer bastante questões sobre empreendedorismo também, que é algo que nos move, que nos transformou e, sem dúvida, vai ser muito especial. Nós vamos, de fato, trazer dicas práticas. Por exemplo, quando nós formos para o universo de negócios, nós vamos trazer dicas práticas sobre negócio, principalmente sobre marketing, por meio da nossa experiência com a nossa agência, com a Hydrogen. Nós vamos trazer dicas práticas de saúde por meio... Eu venci a obesidade, eu já tive bulimia, quem me conhece há mais tempo sabe da minha história. A Sá também já teve distúrbio alimentar e também já teve obesidade também. Né? Também. Sim. Então, e nós transformamos a nossa vida por meio da alimentação e depois a gente viu que precisava ir além. Isso. E não era só sobre comida, né? Não era só sobre comida. E é muito mais além disso. A gente precisava se trabalhar de dentro para fora. Trabalhar principalmente as nossas emoções, a nossa mentalidade. Aquilo que dominava os nossos impulsos, que era a nossa mente, né? Então, a gente precisou identificar tudo isso, encontrar formas e agir ativamente todos os dias para que isso fosse transformado. E então, isso é uma das coisas, né, Matheus, que fez com que a gente pudesse evoluir nesse aspecto. Mas em relação ao nosso negócio, à nossa vida profissional, nós tivemos diversos desafios. Desafios aqueles que, sim, doeram muito em alguns momentos, deixaram marcas, feridas, mas que a gente... que trouxe para nós um ensinamento tão grande e nos fez aprender muito sobre resiliência, perseverança e alta performance. Porque não existe um empresário, empreendedor ou um intraempreendedor de sucesso que não desenvolva a sua alta performance. E a alta performance ela está totalmente relacionada ao seu estilo de vida, à sua alimentação, ao quanto de atividade física você faz, ao quanto de conhecimento você busca todos os dias para continuar se aperfeiçoando. E também, principalmente, o seu desenvolvimento emocional e espiritual. Hoje, e é legal a gente falar sobre intraempreendedorismo, porque muitas pessoas só ficam, porque você tem que empreender. Não, você não precisa empreender, mas você precisa intraempreender, tanto no seu negócio, quanto no negócio o que muda muitas vezes é só o nome do CNPJ. Agora, você dar o seu melhor, e é sobre isso que a gente vai falar aqui, não é sobre uma motivação barata, e eu entendo você que talvez não nos conheça ainda, e esteja aí assistindo e dizendo, pensando, né, vamos dar mais uns 5 minutos para ver o que eles vão falar, se isso vai fazer sentido, ou se é só um monte de palavrinha bonita que não vai ajudar em nada na minha vida. Eu preciso ser sincero, e nós acho que precisamos ser sinceros com vocês, e com você que está nos assistindo agora. O que nós vamos trazer aqui vai doer um pouco, vai tirar você da zona de conforto. E se isso não estiver acontecendo, e se você estiver generalizando as coisas, ou se talvez você estiver levando para aquele ponto lá da sua mente que você diz, não, mas isso eu já sei, né? Mas será que já sabe? Porque não é sobre... Eu trago isso no meu livro Poder do Estilo de Vida, que é sobre a diferença do equilíbrio inercial e equilíbrio inteligente. O equilíbrio inercial é o equilíbrio por si só. Eu sei, e a pessoa vai deixando... Não, porque a gente precisa de uma vida de equilíbrio. E o equilíbrio inteligente é a elevação do próprio equilíbrio, que é o que a gente vive muito hoje, né? Que é a cada dia elevando o nosso padrão, né? É uma construção, é uma escolha. Eu acho que é uma escolha. A felicidade e o sucesso é relativo para cada um, né? Mas é aquilo que a gente se propõe a fazer. E a gente vai elevando o padrão. E aí não é sobre destino, é sobre a gente se encontrar no meio dessa jornada. Que é uma jornada maluca, né? Mas ela pode ser uma jornada apaixonante,
né? Quando você não entra nas coisas. Né, quanto a gente viveu isso, né? De entrar nas coisas. E tu falou uma coisa, Matheus, que me despertou aqui. Um grande ponto que nós aprendemos ao longo da nossa jornada de empreender, que é sobre dar o seu melhor. Dar o seu melhor não é só apenas a gente se empenhar todos os dias para fazer bem feito as coisas que a gente faz. Dar o seu melhor, ele tem que vir lá do nosso ser, de quem nós somos. Quando a gente desenvolve uma atitude, um comportamento de ser pessoas que entregam o seu melhor em todos os aspectos, em tudo que faz na vida, isso se torna uma habilidade, um hábito, algo inato de você. E daí não diz respeito a se você é um empreendedor, se você tem o seu negócio, se você é um intraempreendedor, ou se você daqui a pouco possa estar sonhando e pensando em planejando um negócio. Essa atitude você precisa... Ou uma carreira. Ou uma carreira, você precisa internalizar. E isso é um comportamento adquirido, porque a gente não aprende, né, Matheus, a dar o melhor. A gente aprende a dar o melhor buscando certas recompensas, né? Porque quando a gente cresce, os nossos pais são assim conosco. Se tu vai tirar boa nota na escola, tu vai ganhar algum presente no final do ano. Se tu conseguir passar no vestibular, tu vai ganhar um carro quando tu fizer 18 anos. E por aí em diante. Então, a gente vai se acostumando com ganhar recompensas, fazer para ganhar recompensas. Só que a gente não consegue evoluir, progredir, desenvolver a nossa carreira com solidez e como isso que o Matheus falou, de curtir a jornada, de fazer a nossa vida, a construção da nossa vida ser bela e ser gratificante, ser feliz durante o percurso. Então, desenvolver esse comportamento de dar o seu melhor sempre é um comportamento que nós precisamos moldar e colocar todos os dias para que, de fato, ele se transforme e seja a nossa vida, né? Seja as nossas atitudes e as nossas ações. Sem dúvida. Foi trazendo um monte de insights aqui em cima do que tu foi trazendo. Eu me lembrei de Pavlov, que era um fisiologista russo, que ele descobriu o comportamento pavloviano, que nada mais é que ao fazer soar um sininho, ele dava uma ração para os cachorros, né? E aí, daqui a pouco, ele não dava mais a ração, aliás, não dava mais a comida, só tocava o sininho e aqueles cachorros começavam a salivar. E a gente age muitas vezes no piloto automático. E tem uma parte que Aristóteles, e eu gosto muito de filosofia, nós vamos falar sobre isso aqui. Eu um pouco mais do que a Sá, eu sou apaixonado pela filosofia, mas a Sá também gosta e ama de filosofia. Comecei a gostar, né? A conhecer de verdade o que é a filosofia contigo e me apaixonar, porque antes a gente batia no colégio, era muito chato, mas depois com os teus olhos, a partir do teu olhar, eu comecei a me apaixonar também. E é legal que tu fala, por exemplo, até sobre colégio, né? A gente aprende sobre tudo na vida, sobre matemática, física, aliás, na escola, matemática, física, biologia, só que a gente não aprende a viver. E essa parte do comportamento humano, que é quem nós somos, as pessoas não se arrependem do que elas fazem. Normalmente as pessoas se arrependem daquilo que elas deixam de fazer, e muitas vezes, seja num casamento, numa relação de amizade, numa empresa, numa sociedade, enfim, as pessoas têm meio que o medo de dar o seu melhor, porque será que eu vou ser visto? Será que eu vou ser recompensado à altura? Só que tem a ver... Ou será que eu vou fazer tudo isso e não vai gerar o resultado que eu desejo, ou a promoção que eu espero? Ou será que o meu chefe, meu líder, não vai ver tudo que eu estou fazendo? E daí deixa de fazer, né? Só que não tem a ver sobre o outro, percebe? Você tem que compreender que tem a ver sobre você, porque quando você vai... entenda, quando nós dizemos que nós estamos aqui buscando o nosso melhor, não é que nós somos os melhores, longe disso, mas que, comparado ao que nós já fomos, talvez o seu melhor é muito melhor do que o nosso melhor aqui, em muita coisa, provavelmente. Assim como talvez em alguns pontos, algumas áreas, talvez a gente possa ter algum conhecimento diferente que você não tem, e está tudo bem. Mas a questão é sobre você buscar o seu melhor, você entender que, ao momento que você coloca muita pressão em alguma coisa, em algum momento da sua vida, duas coisas acontecem. Se você está em um ambiente errado,
e seja feita alguma injustiça com você, enfim, primeiro perceba se realmente isso está acontecendo. Senão você troca de lugar. 2, e aí o ponto 2, você vai elevar o seu próprio padrão. Então, o que no início você implicou muito esforço para fazer aquilo, é como se você estivesse abrindo uma trilha, você está abrindo mato. Para você fazer a segunda vez é muito mais fácil. E só para fechar tu trouxe hoje antes sobre a questão do comportamento, e Aristóteles falava, mas eu acredito, se eu não me engano é Aristóteles, tá, gente? Sobre 3 formas, né? As pessoas agem ou pelo medo, que seria o menor nível de evolução, elas agem pela recompensa, é o segundo nível, ou elas agem pelo certo. E então eu faço o que eu faço para não ser punido, eu faço o que eu faço para ser recompensado, ou eu faço o que eu faço porque é o certo. Só que aí nós estamos indo a um nível que a gente entra quase em virtude, a gente pode falar ainda sobre isso, é um tema muito amplo, mas é incrível. É incrível. E a nossa missão, ela está muito relacionada com a nossa maior dor, né? Então, o que a nossa maior dor do passado foi o que fez com que a gente buscasse encontrar as ferramentas para solucionar aquilo, né? Para curar aquelas feridas, para transformar aquilo em nós. Então, o objetivo desse canal aqui é poder, de alguma forma, contribuir. Talvez vai ser uma palavra, uma frase, vai ser algo que um convidado vai trazer aqui para você, que pode virar uma chave em você e despertar aquilo que precisa ser iluminado, que precisa de transformação. E nós, como nós falamos, nós estamos aqui humildemente entregando o nosso melhor, porque nós aprendemos que a gente só consegue ter resultados extraordinários na nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida, se a gente fizer as coisas da melhor forma possível, que é quando a gente entrega com amor, quando a gente entrega o nosso melhor, quando a gente se entrega de corpo e alma para aquilo que nós estamos fazendo. Então, aqui não vai ser diferente. Aqui você vai sentir e, se estiver aberto, vai se transformar também junto conosco. E eu acho que quando a gente fala em entregar o seu melhor, tem a ver muito sobre prioridade, né? E quando a gente vai para prioridade, tem muito a ver com o tempo, né? As pessoas têm... que são recursos, né, tempo, dinheiro, e por aí vai. E dentro disso nós estamos transformando a nossa casa em um estúdio. O que talvez para muitas pessoas poderia soar maluco, né, irreal, mas dentro do princípio da mordomia, né, que fala na Bíblia, nem a nossa casa, nada é nosso. Essa mesa não é nossa, esse iPad que não é nosso, esse microfone é o melhor microfone que tem para podcast, mas ele não é meu, né? A gente está como meros mordomos. É uma ferramenta, ele é uma ferramenta, né? Então, não é sobre o apego. E olha só... Isso nós aprendemos muito também, né, Matheus? E num nível mais hard, talvez, porque a gente está falando sobre a nossa casa, que as pessoas têm, às vezes, meu Deus... Aí eu fico... O que eu trago aqui para você refletir se você tem um apego uma coisa é respeito, uma coisa é admiração, uma coisa é... Agora, quando você é apegado às coisas, o próximo nível da sua vida, seja lá qual for, a nível espiritual, a nível de relacionamento, a nível... Vou usar um exemplo simples, você vive um relacionamento péssimo, você quer melhorar o seu relacionamento, ou então encontrar aquela pessoa que de fato faz sentido para você na sua vida. Você vai precisar desapegar. Só que para desapegar, o que precisa acontecer? Uma parte de nós precisa morrer. E precisa ter coragem, né? Então, às vezes, a gente sabe que a gente precisa desapegar de certas coisas na nossa vida. E, às vezes, a gente procrastina, né? Finge que não escuta, finge que não percebeu e vai levando a vida. Só que, como a gente falou antes no início, a vida, nada é fixo, nada é permanente. A vida é movimento. Quando a vida entende que a gente está parado, que a gente está estagnado, só que a nossa missão era se mover, era avançar, ela vai encontrar alguma forma de te sinalizar mais forte aquilo que tu ainda não percebeu, né? Então, às vezes, a vida ela nos direciona para situações que doem mais,
que faz com que a gente sofra mais. Mas é porque a gente provavelmente não ouviu os sinais que ela nos deu lá atrás, né? Então, esse é um ponto muito importante, que é a gente perceber e refletir sobre como que a gente pode fazer para resolver essas questões, essas traves, ou até mesmo esses relacionamentos, essas amizades, o meio onde a gente vive. Porque o nosso meio, ele nos transforma, ele nos molda, né? Então, nós somos a imagem, né, Matheus, a semelhança, na verdade, das 5 pessoas mais próximas de nós. Então, quando a gente começa a... É uma analogia que tu fez, né? A gente fala a imagem semelhante de Deus. Mas a gente acaba sendo e se tornando, porque a gente vive em um ambiente quântico, né? Cada um tem uma frequência, e se você não sabe da sua frequência, não tem clareza da sua identidade, você começa a se fundir na identidade dos outros. É que o nosso ser, a nossa essência, é a imagem e semelhança de Deus. Mas quando a gente vem ao mundo e começa a nossa vida, a nossa interação, a nossa vivência, nós começamos a perder essa identidade e se identificar mais com a identidade dos outros, com o olhar para fora, e esquecemos de olhar para dentro, que é onde está todos os nossos recursos ilimitados. Então, a transformação, ela vem desse processo, da gente conseguir se desidentificar do externo, do meio onde a gente vive, e voltar para dentro e começar a despertar a consciência para onde a gente pode melhorar e começar daí a agir com coragem para que isso se transforme. E existem 2 formas de você ouvir tudo que a gente está falando. Talvez você possa pensar, mas meu Deus, não tem nada muito de novo até agora. E realmente é o primeiro episódio, só que existe sempre 2 maneiras. Ou a gente solta a arrogância e se coloca... não é sobre nós, tá? Não é sobre eu, não é sobre a Sá, não é sobre esse nome que a gente escolheu, Sociedade Infinita, poderia ser qualquer outro nome. Não é sobre isso. É sobre a gente te lembrar de quem você é, que talvez você esqueceu, porque acho que às vezes as pessoas não é uma questão de perder a identidade, elas se esquecem que elas são. De você redescobrir, talvez pela primeira vez na sua vida, e de você entender que o seu próximo nível, ele está no desconhecido. Sim. E o desconhecido, para você viver o desconhecido, você precisa do desapego, e você precisa sair da zona de conforto. Porque o que é zona de conforto? É zona conhecida. Zona de conforto é zona conhecida. E não acontece crescimento na zona de conforto. Não acontece crescimento. Eu lembro como é que estava a nossa cabeça em julho, julho, por ali, depois de 2024, né, ano passado, há 6 meses atrás, mais ou menos. Quando a gente começou a se inclinar e disse, a gente tem que ir para Santa Catarina. A gente teve que tomar uma grande decisão. Nossa, e aí a cabeça começa... Porque a gente cria sistemáticas. Lacan falava isso sobre o grande outro. É meio amplo, meio complexo, mas enfim. Eu sou esse, mas também eu sou daquilo que o outro pensa que eu sou, e aí a gente começa a ficar nessa, e às vezes a melhor coisa que você pode fazer é sumir e ir para outro lugar. Falando sério. Meu Deus. O pessoal comentando depois. Matheus, o que tu fez? Minha filha sumiu, o meu marido sumiu. Não, calma. Não é sobre fugir das responsabilidades. E não é sobre isso, não é isso que aconteceu conosco. Não. O objetivo, isso que o Matheus trouxe de fugir, é porque às vezes a gente está muito condicionado ao nosso meio, ao meio onde a gente vive. E às vezes não é só apenas as 5 pessoas que mais a gente convive. Às vezes é uma sistemática cultural, né? Da sua cidade, das pessoas que convivem ali, dos tetos, né, dessas pessoas. E quando a gente começa a se incomodar com isso, quando a gente começa a ver, opa, peraí, eu não acredito que o teto vai só até aqui, eu quero ir muito mais além disso. Né? Então, quando a gente começa a ver que a maioria das pessoas, a maioria do meio, ou enfim, estão, daqui a pouco, vislumbrando, olhando para certas coisas, e a gente, poxa, eu quero olhar coisas novas, eu quero conhecer coisas novas. Então, é esse o desejo que nos move, é esse desejo que sempre nos moveu, né, Matheus? Que faz parte também da nossa curiosidade.
do nossa busca por conhecimento, por buscar aprender o que a gente ainda não sabe. Porque para o próximo nível, o nosso próximo nível, ele não está... ele não vai acontecer com as capacidades e com as habilidades que a gente tem agora. A gente precisa desenvolver novas habilidades, novas capacidades, novas percepções para que a gente consiga subir para o próximo degrau. Só que eu acho que, antes de tudo, se você não acreditar nisso, nada disso faz sentido. E eu não sei o que exatamente você já passou na sua vida. Eu não sei qual foram os traumas e as dores que você teve que suportar. Mas também tá tudo bem. E só você sabe o que você passou. Que nem diz o nosso querido amigo Lincoln, a dor, ela é legítima. Porque ela dói, e é você que está sentindo a dor. Então, a gente entende. Assim, maior ou menor. Agora, o que você vai fazer daqui para frente... É isso que muda o jogo. E entenda que não existe avanço... como que eu posso trazer isso? Real, sólido, infinito, né? Sociedade infinita. Não existe um avanço infinito, real, se você não vai com tudo que você tem. Quando eu digo tudo, toda dúvida, todo medo, é normal ter medo, você não pode ter pânico, o pânico paralisa. E entenda qual é o nível de medo que você está tendo, o nível de medo que você vem tendo nos seus projetos. Ele tem colocado um ponto de observação, ou ele tem colocado um ponto final e aí você para e volta e aí começa uma placa de pare. Muitas vezes a gente só precisa de uma segunda chance. De a gente mesmo acreditar em nós mesmos. E se a gente for esperar o medo passar, ele nunca vai passar. Né? O medo tá ali, como tu falou, Matheus. O medo existe para nos proteger, né? Para a gente saber, opa, peraí, não vai até aqui, senão você vai cair. Não vai até a beirada da sua sacada, porque senão você pode cair lá para baixo. Então, ok, é o medo que vai te balizar em relação a isso. Mas tem o medo que é paralisante, que é esse que a gente precisa identificar e trabalhar na nossa vida. Então, o medo, ele sempre vai existir em algum nível. E agora tem outro ponto que também me fez entender de uma outra forma o medo. O medo, ele nunca vai acontecer quando a gente estiver fazendo algo que é comum e habitual para nós. Né? Porque aquilo ali está dominado. Então, a gente não vai sentir medo naquilo. Agora, quando a gente faz algo que a gente não conhece, que a gente não conhece com tanta propriedade, que a gente ainda está descobrindo que é algo novo, é natural que aquilo vai gerar em nós um sentimento de medo, de desconforto, de insegurança. Mas é porque você está fazendo algo novo. Algo que não é habitual para você. Então, quando a gente entende que o medo é natural, que o medo ele está acontecendo porque nós estamos fazendo algo grande, então tá tudo bem sentir medo, tá tudo bem avançar mesmo com medo. E aí entender que a sua essência ela é infinita. Eu sei que isso também pode gerar objeção, mas ao momento que a gente consegue entender cada vez mais que a nossa essência é infinita, né? Mas, Matheus, por que vocês não estão gerando resultados infinitos? Eu vou ser bem sincero contigo aqui. Porque eu ainda estou em um nível de entender que a minha essência é infinita, mas eu já entendi que a essência ela é infinita. Então, existem pessoas que estão jogando um jogo muito maior do que nós, porque elas já entenderam o que é, de fato, essa essência infinita que vai... porque a gente coloca teto nas coisas, a gente coloca teto nas nossas capacidades, nos nossos limites. Teto no nosso limite é ruim, né? Mas teto nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, nos nossos... A nossa capacidade. A gente ancora a nossa vida com base naquilo que a gente vê, ouve e sente, né? E aí... Só que sempre existe a possibilidade de a gente começar agora e construir um novo final. Só que você precisa ir se alimentando constantemente. E hoje a gente tem uma ferramenta que ela pode ser poderosa e pode destruir a sua vida, que é as redes sociais.
né? Você pode ter contato com uma pessoa muito brilhante, e você pode utilizar isso ao seu favor, o que gerações passadas não tinham, mas você também pode entrar em uma imersão de comparação que não é saudável, você pode ficar apenas vendo os resultados finais e não vendo as construções das pessoas e entendendo que você está muito longe de alguma coisa e por aí vai, né? Seja relacionamento, sociedade e tudo mais. E aí eu acho que a gente também tem que falar sobre... Nós vínhamos com o projeto do StarCast. Nesse momento, nós não podemos falar por questões maiores, por questões judiciais em relação à Stargene, tá? É só o que a gente pode falar, tá? Eu chego a me arrepiar em relação a isso, mas eu acho que quem nos acompanha há mais tempo, quem nos conhece, consegue ver, ler nas entrelinhas, nas linhas e nas entrelinhas desses últimos meses e entender. Mas, por hora, é isso que a gente pode dizer. Vamos continuando. Mas Fala. Nada vai tirar o nosso brilho. Nada nunca tirou o nosso brilho e nada vai tirar o nosso brilho. Então, eu acho que isso também é um outro ponto da sociedade infinita que diz respeito também à nossa união, né? Sem dúvida. Porque ter um ao outro e andar lado a lado nos ajuda muito a não deixar com que o brilho acabe. Quando a gente vê que o brilho está um pouquinho mais fraquinho no outro, vem a outra pessoa, vai lá e carrega o nosso brilho e diz, vamos lá. É só mais uma etapa, é só mais uma pedra, mas vai ficar tudo bem, porque a gente continua seguindo os nossos valores e os nossos princípios e a nossa missão, Sem que dúvida. é estar agora aqui, de cara nova, de novo projeto, para trazer muito mais conhecimento e, quem sabe, poder transformar você também. Gente, vai vir pessoas brilhantes. Essa é uma loucura esse projeto aqui, sério, é uma loucura. A gente vai receber essas pessoas na nossa casa E como tu falou antes, da questão do apego, né? Eu tava antes me ajeitando pra gente gravar aqui e tava refletindo, pensando assim, poxa, quantas mulheres talvez poderiam pensar assim, nossa, mas daí a minha sala... a gente destruiu a sala, né? E os fios, as pessoas entram aqui, os convidados, elas têm que passar por cima dos fios, desviar da câmera e tal. Só que é tão gostoso, isso é tão prazeroso, faz tão parte daquilo que a gente veio para o mundo para fazer, que, como tu falou, Matheus, a nossa casa ela é um meio para que isso aconteça, né? Então, dá gosto para nós viver e fazer isso, dá gosto para nós chamar as pessoas aqui na nossa casa para gravar. A gente não tem uma casa ainda, né? Super luxuosa, cheia de elementos de decoração, mas ela é tão incrível para nós, porque foi tudo construído com muito empenho, com muita dedicação, fazendo melhor. É fruto da nossa entrega, da nossa resiliência. Então, tem muito valor isso para nós, mas não é nosso. Não é nosso. Isso tudo está aqui para nos servir e para fazer parte da nossa missão maior. E aí é o ponto, né, que ultimamente as coisas têm... As coisas servem você ou você é um servo das coisas? O dinheiro serve você ou você é um servo do dinheiro? Né? E pode parecer simples, pois é, não sei, será, e agora, deixa eu pensar. Mas, de fato, qual é o nível de desapego que você chega? Eu não estou dizendo que você deve fazer loucura, mas eu estou dizendo qual é o nível de desapego. E aí eu já caio, sabe, para uma resposta que eu tenho que responder, que eu falei que eu ia responder hoje nos stories, sobre os 3 níveis de investimentos, né? Porque eu acho que demonstra muito essa construção nossa até aqui, que existem 3 motivos pelos quais eu e a Sá nunca pensamos 2 vezes em entrar no cheque especial. E eu quero dizer que, antes de mais nada, que isso não é um conselho de investimento, longe disso. A gente não recomenda. Não recomenda, mas existem, vamos dizer, códigos por trás disso que, nossa, transforma a nossa vida, né?
E a gente identificou esse padrão também em pessoas de muito sucesso, né? Quando eu digo muito sucesso, não é só sucesso dinheiro, tá, gente? Não é sobre isso. Todas as áreas da vida avançando de maneira brilhante e inspiradora. Isso para nós é sucesso. Então, e a gente investe em 3 coisas, sabe? Tu quer eu falo? Qual que é a primeira coisa? A primeira coisa, nós investimos muito em saúde. Nós não medimos valor para investir e cuidar da nossa saúde. Eu já ouvi diversas pessoas falando, mas isso aqui é caro, esse suplemento é caro, esses exames de rotina é caro. Isso para nós não importa, porque a gente sabe que a gente não consegue nada na nossa vida sem ter saúde. A gente não consegue ter alta performance sem ter saúde. A gente não consegue ser bem-sucedido nas coisas que a gente faz sem ter saúde. Então, a saúde é o ponto principal. E só um ponto. Saúde não é pagar o plano de saúde. Não, porque vamos diferenciar. Existe uma coisa que é a saúde emergencial. Matheus, é óbvio que a primeira é saúde. Não, a gente está falando em saúde relacionada à alta performance. Isso, que é a base, né, gente? Como que a gente constrói um corpo saudável? Vamos falar rapidinho aqui, porque não é o tema desse episódio. Mas é por meio da alimentação, né? Por meio do nosso sono, a nossa hidratação e atividade física. Esse é o principal, essa é a base que forma a nossa saúde. E por que isso? Porque, assim como o segundo, tá? O segundo tópico, ele também, o segundo ponto que a gente investe e não pensa 2 vezes em entrar no cheque especial, isso está relacionado à nossa capacidade de fazer mais. Então, isso, ao momento, quando você entender isso, que, mas eu quero viver e ser e me tornar e alcançar e ter. Se você não tiver recurso você, porque você é o seu maior recurso. As pessoas, eu quero... Tudo o que tu acha de investir na bolsa? Eu acho muito legal. Você está pegando seu dinheiro e terceirizando. Você está dizendo assim, o fulano e o ciclano, eles administram melhor os seus negócios do que eu administro a minha vida ou a minha performance. Já que a gente falou de investimento, pode pensar que você, o seu corpo, a sua saúde é o seu principal ativo. O seu principal ativo. Mas Matheus, eu sou um intraempreendedor. Eu já tenho um salário fixo. Você não está entendendo. Porque se você dobrar o quanto você entrega, e às vezes não é sobre quantidade, mas sim sobre qualidade, sobre enxergar algo que ninguém mais viu, e você tiver uma conversa muito sincera com a porque às vezes as pessoas pensam, eu preciso ser, eu vou ganhar um aumento por um bom trabalho. Não, a sua função é fazer um bom trabalho. Você tem que você ganha aumento por um trabalho extraordinário. Então, ao momento que você senta com, sei lá, seu líder, seu chefe, e diz assim, isso, você só não senta, você já fez o básico, você mostra, isso é um tema amplo, podemos falar em outro. Eu não vou falar mais aqui. Vamos deixar para outro podcast. Agora vai pro 3. Qual que é? Mas, enfim, é sobre a sua capacidade de gerar mais resultado, tá? Esse é o ponto 1. Ponto 2 é conhecimento e atitude. Nós falamos sobre isso. Conhecimento e atitude. Você tem que investir em conhecimento e atitude. Mas não é só conhecimento. Tem um monte de elefante aí lotado de conhecimento. Não é só sobre atitude. A pior coisa que tem é como é que é um idiota com muita iniciativa. Idiota isso. É forte, mas um maluco com muita iniciativa. Você precisa ter uma base de conhecimento, você precisa ter atitude. Não adianta só ter conhecimento se não ter atitude. E o terceiro ponto para a gente finalizar, indo para o fim desse episódio, primeiro episódio. Boas sementes. Matheus, o que é uma semente? Primeiro, você tem que aprender a identificar boas sementes. A gente pode fazer um episódio só sobre isso. É legal. É legal. Uma boa semente é um negócio. Uma boa semente é uma pessoa. Olha só. Uma boa semente pode ser uma pessoa. Ele tem uma inteligência emocional avançada, tem constância, tem performance. Muitas pessoas, eu olho assim, eu e a Sá somos mestre em fazer isso. A gente acha as pessoas no caixa do supermercado. Cara. Na barbearia. Né, Gui? Esse cara vai longe. Só precisa de e-mail, recurso e por aí vai. Então, investir em boas sementes.
Matheus está dizendo que eu acho que eu sei aqui um negócio, vou dar all-in nisso. Não pule os 2 primeiros. Primeiro saúde, depois conhecimento e atitude. E aí entenda que quanto maior você vai aumentando, quanto mais você vai aumentando sua régua e o seu conhecimento, mais você... É muito legal, às vezes a gente fala com alguns empresários, eles dizem assim, eu não começo nenhum negócio se ele não faturar X. Né? E aí tem vários X's, né? É porque o fulano diz, não, o meu teto, para eu comer qualquer coisa. Cara, se a gente for sentar para fazer uma coisa, se eu não faturar X, eu nem senta para conversar comigo. Né? Qual é o seu número? Qual é o seu número? E isso vai aumentando a sua musculatura de conseguir investir mais e identificar boas oportunidades. Acho que é isso. Eu acho que é isso. Tá? Foi incrível. Foi incrível. Quer dizer, eu não sei, né? Nós dizendo que foi incrível, né? Para nós foi incrível. A gente gostou, né? Diz aí se você gostou, dá um like. Porque as coisas sempre dizem respeito, primeiro a nós. A nós. Todo processo, todo movimento na nossa vida sempre tem que partir do ponto de como eu posso fazer para ser melhor para mim. Para transformar as minhas atitudes, as minhas ações, os meus comportamentos. Para ser melhor para mim, dentro daquilo que eu acredito. Depois, a gente vai abrindo esse leque e se direcionando para fora. Para o nosso marido, para a nossa esposa, para os nossos filhos, para a nossa família, no nosso trabalho e assim por diante. Então, espero que você tenha gostado. Seja muito bem-vindo. É o primeiro episódio da série da Sociedade Infinita. Parece esse nome tá demais, tá louco. Nem nós estamos acostumados ainda. Mas é isso, o que a gente está falando aqui é, antes de tudo, para nós. Tá? É o que a gente vive, é o que a gente precisa relembrar, lembrar e relembrar todos os dias. As pessoas, muitas vezes, eu costumo dizer que elas só precisam relembrar seus sonhos, elas só precisam relembrar sua identidade. E quem elas são, para, enfim, elas possam se tornar ainda mais forte. E não é a vida que fica mais fácil, né? A gente já sabe disso. Então, se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva. E curta, compartilha com no mínimo 10 pessoas. E a gente vai compartilhar aqui quando vai rolar o próximo episódio e avisamos vocês. Vai ter pessoas brilhantes. E também aceitamos sugestões de pessoas, né? Comenta aí se quiser. Tá bem? Até a próxima. Tchau. Valeu!